Menina desconhecida troca carta secreta e revela verdade chocante sobre sua família. Numa pequena cidade do interior, onde o tempo parece andar a passos lentos como se estivesse adormecido, a rotina de Diana sempre foi marcada pelo silêncio. Ela era uma adolescente tímida, reclusa, que encontrava refúgio em um sótão empoeirado, repleto de caixas emaranhadas e objetos esquecidos. O lugar, com seu ar de mistério, era um mundo à parte, onde as sombras dançavam nas paredes em um balé antigo. A cada visita, Diana poderia sentir o perfume do passado, uma mistura de poeira e nostalgia que a fazia se sentir viva. Em uma tarde escura, enquanto a chuva tamborilava lá fora, ela decidiu explorar um canto que ainda não havia desvendado. Com as mãos, tremendo de excitação, afastou caixas pesadas e encontrou um envelope amarelado quase escondido. Com um golpe de sorte, a carta se revelou, toda amassada, mas ainda legível. Ao ler aquelas palavras, seu coração disparou. A letra era elegante, mas o conteúdo era explosivo. Sua mãe, sempre tão reservada e enigmática, era descendente de um antigo clã com poderes sobrenaturais. Diana não conseguia acreditar. A realidade que ela conhecia parecia se desfazer diante de seus olhos. Confusa e intrigada, resolveu confrontar sua mãe. A conversa se transformou em um duelo silencioso, e as palavras não ditas pareciam ecoar entre elas. Você não sabe o que está fazendo, Diana. Fique longe da verdade, disse sua mãe, com a voz hesitante. O nó na garganta de Diana apertou. Que verdade? O que sua mãe temia era mais do que um simples segredo familiar. Era uma sombra que pairava sobre suas vidas. Naquela mesma semana, um novo rosto apareceu em sua rotina. Lucas era carismático, com um sorriso que parecia iluminar até os cantos mais escuros de sua alma. Ele se aproximou, e os olhares trocados explodiram em cintilações de algo mais profundo. Mas havia algo nele que a intrigava. Ele conhecia a história dela. Ele sabia sobre as cartas. E conforme os encontros se tornavam mais frequentes, Diana percebeu que Lucas fazia parte de uma organização que buscava controlar os poderes de sua linhagem. O choque a atingiu como um raio. A cada revelação, a tensão aumentava. Diana se via dividida entre o que sentia por Lucas e a urgência de proteger sua família. Um novo mundo se abria diante dela, e cada carta que chegava em suas mãos trazia mais dilemas, mais segredos, mais perguntas sem resposta. As noites eram curtas e inquietantes, e a última linha da carta que lera sussurrava em sua mente: cuidado com quem você confia, pois nem todos os segredos são seguros. O desespero se mesclava à curiosidade. Diana sentia que estava em uma encruzilhada, e o destino parecia a esperar em cada esquina. Confiar em Lucas, um garoto que carregava mistérios próprios, ou se proteger de um lado da história que poderia custar mais do que imaginava. Agora, com a verdade se desdobrando aos poucos e perigos à espreita, Diana se viu compelida a partir em busca de respostas. O caminho seria incerto e a escuridão que a cercava parecia absorver tudo ao redor, mas ela não podia recuar. O que estava por vir a levaria à sua verdadeira essência, e o que ela descobrisse mudaria tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diana nunca havia sentido tanta pressão em seu coração. Enquanto a noite caía, a verdade a puxava para um abismo profundo. Lucas, aquele garoto que parecia trazer luz, agora era uma fonte de desconfiança. Ela precisava de respostas. Seus dedos se contorciam nervosamente, e ela decidiu procurar pistas sobre sua linhagem. O sótão, seu refúgio, se tornara um labirinto de segredos. Em uma noite enluarada, a luz prateada iluminou a poeira dançante. Diana revirou as caixas, sua mente flutuando entre as palavras da carta e o olhar de Lucas. O que ele realmente queria?
Com um empurrão da curiosidade, ela afastou uma caixa e... Um objeto brilhante chamou sua atenção. Era um medalhão, um símbolo familiar, o mesmo que aparecia na carta. O coração disparou. Que conexão teria com sua mãe ou Lucas? Diana pegou o medalhão, admirando sua forma intrincada. Assim que o virou, um brilho intenso preencheu a sala. Ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo, algo que a conectava mais à sua história. No entanto, no fundo de sua mente, uma voz sussurrava que não deveria ter tocado. Demorou poucos segundos até que o silêncio da noite fosse rasgado por um barulho surdo. Alguém estava lá fora. O som de passos pesados subindo os degraus do sótão fez o sangue de Diana gelar. Ela se escondeu rapidamente, coração acelerado, enquanto a porta se abriu, com um rangido crepitante. A silhueta alta e sinistra entrou e a figura parou, olhando para o ambiente. Diana, disse uma voz baixa e conhecida. Era sua mãe. Mas havia algo diferente. A expressão dela estava perturbada, quase selvagem, como se o peso dos segredos estivesse prestes a desmoronar. Mãe, o que está acontecendo? Diana perguntou, revelando-se lentamente. O olhar da mãe a atravessou como uma lâmina afiada. Você não deveria ter pego isso. A verdade é mais perigosa do que imagina. A mãe avançou, mas Diana ficou parada, o medalhão pulsando em sua mão. Você me disse que era tudo uma mentira. Você fugiu da verdade por tanto tempo. O nó na garganta de Diana parecia apertar a cada palavra. O que mais ela escondeu? Nesse momento, o silêncio foi quebrado por um grito agudo ecoando da rua. Ambas se viraram, atordoadas, e a porta do sótão se fechou com força. Instintivamente, Diana olhou para sua mãe, buscando uma explicação, mas o horror estampado no rosto dela era inegável. Diana, eles vieram, murmurou sua mãe, roendo as unhas nervosamente. O clã, eles descobriram que você está despertando. Sem mais aviso, a mãe de Diana se virou e começou a fazer movimentos rápidos e precisos, como se estivesse realizando um ritual. Luzes começaram a dançar ao redor delas, e o medalhão se iluminou intensamente, mas não da maneira que Diana esperava. Uma onda de dor atravessou seu corpo, e em um instante, um rastro de imagens surgiu na sua mente. Ela viu rostos, e não reconhecia. Uma luta entre poderes antigos e uma traição. Diana gritou, pressionando as mãos contra as têmporas. Aquela imagem de alguém que a amava, um traidor no meio de sua própria família, fez seu estômago revirar. Antes que ela pudesse processar, sua mãe gritou, você precisa ir agora, não confie em ninguém. A porta do sótão se abriu repentinamente. Era Lucas, com o rosto pálido e a expressão cheia de desespero. Diana, precisamos correr, mas havia algo em seu olhar que não se encaixava. Ele sabia. Ele sabia mais do que deixou transparecer. O que estava acontecendo? As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, uma confusão brutal tornando tudo opaco e insuportável. Diana estava cercada por segredos e mentiras, e Lucas não. Era quem pensava. A verdade ameaçava engoli-los. As vozes se misturavam ao caos enquanto a pressão a esmagava. O que ela fazia com isso? Confiar em Lucas ou seguir seu instinto que dizia para correr? E quem era a verdadeira ameaça? O seu passado ou o futuro que estava pintado com mentiras? A adrenalina pulava em suas veias. As sombras pareciam se aproximar, e um instante decisivo se formava à frente dela. Qualquer movimento em falso poderia custar tudo. E então, como se o universo estivesse em um clímax dramático, Diana percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma de novo. Diana estava paralisada, dividida entre a urgência de fugir e a necessidade de entender. Lucas estava ali, mas seu olhar parecia cheio de segredos. O tempo parecia estagnar, como se o mundo ao redor estivesse retido a respiração. Diana, preciso que você confie em mim. Ele a puxou para mais perto, mas a tensão era palpável. Confiança? Como posso confiar em você se não sei quem você realmente é? Sua voz saiu trêmula, um misto de medo e raiva. Eu não posso explicar agora, só sei que estão atrás de você. Lucas insistiu, olhando por cima do ombro,
como se esperasse que a sombra da verdade se materializasse a qualquer momento. Mas sua mãe interrompeu aquele momento tenso. Não podemos ficar aqui. Lembre-se do que eu disse, Diana. Eles sabem sobre o medalhão. A expressão na face dela era uma mistura de desespero e determinação. Diana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que Lucas sabia, e sua mãe tentava proteger. E quem eram eles? Então, antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou na casa. A porta do sótão foi arrombada. Ouvindo o barulho, Diana sentiu o coração acelerar. Eles estão aqui. A voz da mãe era um sussurro desesperado. Lucas empurrou Diana em direção à escada. Mas dane-se. Ela hesitou, os olhos fixos no medalhão que misteriosamente pulsava em sua mão. Diana! Lucas gritou, puxando-a de volta. Vamos! Ela tinha que saber. Com um impulso de coragem, ergueu o medalhão, e a luz brilhou intensamente, envolvendo o ambiente. Antes que o mundo ao redor se tornasse um borrão, uma visão se formou diante dela. Mulheres e homens em túnicas, uma luta feroz. Uma traição. Mas então uma figura se destacou entre eles. O choque perfurou seu coração. Era sua mãe, mas não apenas isso. Ao lado dela, um homem que Diana não reconhecia, mas que tinha os mesmos olhos de Lucas. Ele estava lutando. Por quê? O que estava acontecendo? Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Mãe! Diana gritou, mas sua voz era engolida pelo ruído do combate. Então, tudo se desfez. A luz ofuscante desapareceu, e ela estava de volta no sótão, com Lucas olhando horrorizado. Você não deveria ter feito isso. Ele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O medalhão refletia dúvidas e medo. A mãe de Diana olhou para ela, os olhos se estreitaram. Não, não, você não podia. Saber, ela parecia perder a força, a verdade se desdobrando entre as palavras. Quem eram aquelas pessoas? O que você estava fazendo com eles? A voz de Diana tremeu, o nó na garganta se apertando com cada segundo que passava. Lucas cutucou a ferida aberta. Diana, sua mãe não é quem você pensa que é. Você precisa compreender que tem muito mais poder do que imagina, e que eles não são amigos. O olhar dele estava intenso, e cada palavra parecia uma profecia assombrosa. Mas o chão tremeu sob seus pés novamente. A porta do sótão estava sendo aberta com força. Estrondos, gemidos, algo estava entrando, e não parecia amigável. Diana viu que suas opções se esgotavam. A adrenalina correu por suas veias, olhando para Lucas, e para sua mãe, sentiu a confusão fervilhando em sua mente. Então, um grito irrompeu rasgando o silêncio. Era alguém conhecido, uma figura familiar. O coração de Diana parou. Era Clara, sua melhor amiga, mas a expressão dela estava conturbada. Diana, você não pode confiar neles. Eles vão te fazer mal. O som de suas palavras parecia ecoar no ar pesado. Confusão e terror se entrelaçaram ao redor de Diana. O que estava acontecendo? Sua verdade havia se transformado em um labirinto sem saída. Cada escolha que fazia parecia levar a uma encruzilhada. O que realmente significava confiar? A realidade parecia desmoronar em sua volta. Ela nunca se sentiu tão perdida. Entre quem ela era, quem sua mãe realmente era e quem Lucas poderia se tornar. O mundo estava em caos e a verdade pulsava em suas mãos, mas era uma verdade tão pesada que parecia impossível carregá-la. O que você fez? A mãe murmurou, seu olhar fixo em Clara enquanto uma tempestade se formava diante deles. A tensão estava à flor da pele, e Diana sabia que poderia perder tudo, incluindo as pessoas que mais amava. O que vem a seguir? Quem é realmente amigo e quem é inimigo? As perguntas permaneciam penduradas no ar como nuvens de tormenta. Enquanto o passado, o presente e um futuro incerto colidiam, Diana estava paralisada, dividida entre a urgência de fugir e a necessidade de entender. Lucas estava ali, mas seu olhar parecia cheio de segredos. O tempo parecia estagnar, como se o mundo ao redor estivesse retido a respiração. Diana, preciso que você confie em mim. Ele a puxou para mais perto, mas a tensão era palpável.
Confiança? Como posso confiar em você se não sei quem você realmente é? Sua voz saiu trêmula, um misto de medo e raiva. Eu não posso explicar agora, só sei que estão atrás de você. Lucas insistiu, olhando por cima do ombro, como se esperasse que a sombra da verdade se materializasse a qualquer momento. Mas sua mãe interrompeu aquele momento tenso. Não podemos ficar aqui. Lembre-se do que eu disse, Diana. Eles sabem sobre o medalhão. A expressão na face dela era uma mistura de desespero e determinação. Diana sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O que Lucas Sabia e sua mãe tentava proteger? E quem eram eles? Então, antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou na casa. A porta do sótão foi arrombada. Ouvindo o barulho, Diana sentiu o coração acelerar. Eles estão aqui! A voz da mãe era um sussurro desesperado. Lucas empurrou Diana em direção à escada, mas então um grito irrompeu, rasgando o silêncio. Era alguém conhecido, uma figura familiar. O coração de Diana parou. Era Clara, sua melhor amiga. Mas a expressão dela estava conturbada. Diana, você não pode confiar neles. Eles vão te fazer mal. O som de suas palavras parecia ecoar no ar pesado. Confusão e terror se entrelaçaram ao redor de Diana. O que estava acontecendo? Sua verdade havia se transformado em um labirinto sem saída. Cada escolha que fazia parecia levar a uma encruzilhada. O chão tremia. As sombras pareciam se aproximar. Clara, o que você sabe? Diana soltou, a voz saindo quase num sussurro. Não posso explicar tudo agora, Clara disse, quase em desespero. Mas você precisa saber que Lucas não está do seu lado. Ele é um agente do clã, um infiltrado. Diana congelou, a revelação a atingindo como um golpe. Um traidor? Lucas, com seu sorriso cativante, a quem ela confiava, não podia ser verdade. Não, isso é impossível. Sua mente girava. Diana, ouça, eu vi ele. Ele está trabalhando para parar você, para impedir que você ative seus poderes. Clara gritou, sua voz cheia de um pânico quase que contagiante. O olhar de Lucas se endureceu. Você não sabe do que está falando, Clara. Isso é uma armadilha. Ele olhou para Diana como se a palavra armadilha tivesse um peso sobrenatural. Diana estava dividida. Incerteza e traição apertavam seu peito. O caos se instalava. Mas antes que pudesse processar aquela revelação, outra figura apareceu atrás de Clara. Era um homem alto, com olhos escuros, uma presença que parecia engolir a luz ao redor. Ele está certo, Diana. Você não pode confiar em ninguém, disse o homem com uma voz suave, mas autoritária. Eu sou Ciro, e vim para buscar você. Diana olhou rapidamente de Clara para Lucas, depois para Ciro. O ar estava pesado de tensão e segredos. Buscar-me? Por quê? Quem é você? Eu sou de um grupo que protegem os portadores dessa linhagem. Você não tem ideia do poder que possui e da escuridão que se aproxima. É impressão sua que sua mãe está aqui para proteger você, mas ela esconde os verdadeiros motivos. Ele apontou diretamente para a mãe de Diana. Ciro, chega, isso não é hora para especulações. A mãe disse, sua voz alta e com raiva que fazia as paredes tremularem. Mas seu rosto era uma máscara de preocupação genuína. Diana, confie em mim, Lucas suplicou, mas seu olhar estava nervoso e ele balançava os braços, como se quisesse dizer mais. Assim, a verdade do medalhão pulsava na mente de Diana, quase gritando por atenção. Você sabe que cada escolha tem um preço, e é sua hora de decidir. Ciro continuou. Sua voz baixinha igual uma onda que quebrava na costa. Era o único momento que parecia genuíno. Diana queria gritar. As vozes se misturavam. Lucros e perdas. O que era verdade? Aquela noite era um pesadelo que a atingia. Mas então sua mãe, com seus olhos cheios de raiva e dor, gritou. Não, você não pode ir com ele, ou haverá consequências. A tensão explodiu. O sótão parecia encolher em volta dela, a escuridão preenchendo cada espaço. O que estava acontecendo? Cada laço que ela tinha, cada pessoa que amava estava se desvanecendo em uma neblina de mentiras. E no fundo, uma escolha clara se formava. Confiar em Lucas, sua mãe, ou seguir um estranho com promessas de poder e proteção. Nesse momento de agonia interna, um som ensurdecedor ecoou pela casa, algo pesado batendo contra a parede.
Um inesperado estrondo. As sombras se rebelavam. O mundo parecia prestes a desmoronar, e a última visão que Diana teve foi a de Clara estendendo a mão, implorando por ajuda, mas a traição estava dentro dela, coçando lentamente, como um inseto devorando sua confiança. "Escolha!" gritou Ciro, enquanto o chão começava a se abrir sob seus pés. E foi assim que Diana se viu de frente com um abismo, pronta para mergulhar em um destino desconhecido. O que estaria esperando por ela no fundo? Diana estava paralisada, dividida entre a urgência de fugir e a necessidade de entender. Lucas estava ali, mas sua expressão era de desespero. O tempo parecia estagnar, como se o mundo ao redor estivesse retido a respiração. "Diana, preciso que você confie em mim." Ele a puxou para mais perto, mas a tensão era palpável. "Confiança? Como posso confiar em você se não sei quem você realmente é?" Sua voz tremia, um misto de medo e raiva. Eu não posso explicar agora, só sei que estão atrás de você." Lucas insistiu, olhando por cima do ombro, como se aguardasse que a sombra da verdade se materializasse a qualquer momento. Mas sua mãe interrompeu aquele momento tenso. "Não podemos ficar aqui. Lembre-se do que eu disse, Diana. Eles sabem sobre o medalhão." A expressão na face dela era uma mistura de desespero e determinação. Sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O quê? Lucas sabia e sua mãe tentava proteger? E quem eram eles? Então, antes que pudesse decidir, um estrondo ecoou na casa. A porta do sótão foi arrombada. Ouvindo o barulho, Diana sentiu o coração acelerar. "Eles estão aqui!" A voz da mãe era um sussurro desesperado. Lucas empurrou Diana em direção à escada, mas a confusão fervilhava em sua mente. O que fazer? Quando o pânico começou a reiniciar, um novo som ecoou. Era uma risada baixa, fria e cortante, que vinha de um canto escuro. Ciro, ainda em pé, simplesmente observava, seu rosto iluminado por uma luz que parecia dançar. "Você realmente acha que pode escapar da verdade, Diana?" Ele deu um passo à frente. Diana sentiu um horror crescendo dentro dela. "Eu vou saber." "A verdade!" gritou. "Então escute com atenção," Ciro disse, erguendo a mão. Uma luz brilhante emergiu do medalhão, iluminando o rosto de todos. E nesse instante, a verdade desabou sobre ela como uma avalanche. "Você não é apenas uma portadora de poder. Você é a chave para tudo." Ciro continuou, sua voz ecoando com um poder que fazia o ambiente vibrar. "Sua linhagem não é apenas daquela que guarda mistérios, mas a traidora." Diana se atrapalhou, mas antes que pudesse processar mais, Ciro apontou para a mãe. "Ela não é apenas sua mãe. Ela é um fio de risada de Ciro." E então ele revelou o resto, como uma bomba prestes a explodir. "Ela é a líder do clã." O ar ficou pesado, seu coração parou. O que ele estava dizendo? Ela olhou para a mãe, à procura de respostas. Mas ao invés de clareza, viu apenas uma máscara de pânico. "Não, não é verdade." A mãe berrou, mas a sombra de dúvida se formou nas palavras dela. "Vou revelar mais," Ciro completou, e de repente tudo ao seu redor pareceu congelar. "Você nasceu para governar, Diana, mas sua mãe quer tirar isso de você. Ela teme o seu poder." Frustração, traição e confusão tornaram-se uma neblina ao redor de Diana. "Isso não é verdade. Eu conheço minha mãe." A expressão vulnerável, quase quebradiça, tornou-se uma defesa. "Conhecer sua mãe é uma ilusão, assim como confiar em Lucas. Ele faz parte do plano, um plano que não envolve você. Mas..." Sim, o coração de Diana disparou. "Lucas, um agente? Você está mentindo." Mas o olhar de Lucas estava cheio de dor. Ele parecia tão perdido quanto ela. "Diana, Lucas começou, mas Clara o interrompeu, com um olhar cauteloso. "Ciro está tentando te manipular. Ele está usando você como uma peça de xadrez." E naquele momento, tudo ficou mais turvo. Uma figura sombria surgiu atrás de Clara, com um sorriso que enviou uma onda de calafrios pela espinha de Diana. O que era aquilo? Um novo jogador no jogo? Um homem alto, magnífico, que se apresentava como um guerreiro das sombras, disse. "Você não precisa se preocupar, Diana. Sua mãe sempre achou que tinha tudo sob controle." As palavras dele ecoaram em seu cérebro.
Que escolhas tinha, realmente? Um traidor, uma mentirosa e agora um novo perigo à espreita. Vocês usam a verdade como arma, mas eu... Diana começou a reagir, mas então uma explosão de luz cortou o ambiente, apagando tudo. Ela se viu empurrada para longe, em um vórtice de poder. Você descobrirá sua verdadeira natureza de um jeito ou de outro, ela gritou, puxando o medalhão. A luz era intensa, cobrindo seu ser. O que estava acontecendo? Seria isso um despertar ou apenas a sua queda? E enquanto tudo girava, um pensamento atormentou sua mente. Quem realmente era sua mãe e o que mais havia se escondido dentro daquela casa? As paredes se fecharam, levando-a a um abismo de mistério e dúvida. A verdade parecia mais sombria a cada passo que dava. O que estava por vir a esperava na escuridão, e a resposta era mais assustadora do que qualquer revelação até então. A luz do medalhão iluminou o sótão em um brilho intenso, como um relâmpago cortando a escuridão. Diana se sentiu puxada para aquele vórtice de energia, a adrenalina disparando em suas veias. As paredes começaram a tremer, e tudo ao seu redor parecia girar, uma espiral de confusão e medo. Não, o que está acontecendo? Gritou, mas sua voz parecia pequena, perdida no eco da sala. Os rostos ao seu redor desfocaram, cada um carregando emoções diferentes. Desespero, raiva, preocupação. Lucas estava ali, mas sua expressão agora era de choque e dificuldade. Clara parecia prestes a desmoronar. Seus olhos arregalados. E Ciro, seus olhos brilhavam com um entusiasmo perturbador. Você precisa se libertar, Diana. Esse poder é seu, ele insistiu, a voz quase poeirando a realidade ao seu redor. Diana sentiu uma pressão crescente em seu peito. Libertar-me? De quê? O medo se misturava a uma curiosidade inquieta. Antes que pudesse processar, uma notável onda de luz emitiu do medalhão. Imagens invadiram sua mente, cada uma mais viva que a anterior. Ela viu sua mãe em um passado distante, em rituais antigos, poderosa e cheia de confiança. Mas em meio ao esplendor, uma cena se destacou. Sua mãe, em uma luta acirrada, entregando um objeto a um homem alto com características semelhantes às de Lucas. O que isso significa? Coração pulando no peito, e nessa fraqueza a luz do medalhão piscou, como se estivesse respondendo ao seu desespero. De repente, a porta do sótão foi escancarada com um estrondo. A figura que entrou tinha uma presença intimidante e Diana conhecia aquele olhar. Era ela, era sua mãe, mas não havia o carinho que conhecia, somente um impulso de defesa e raiva. Não, o que você está fazendo aqui? A mãe gritou, olhando de forma feroz para Ciro. O ar ficou pesado, a tensão incendiando cada canto do sótão. Essa é a última vez que você aparece, Ciro. Não deixarei que você leve a Diana. E você, o que planeja fazer, Maria? Mantê-la acorrentada em segredos, Ciro respondeu, o tom desafiador. Ela precisa saber a... Verdade. Diana estava num ponto de ebulição. A verdade? Que verdade? Estou cansada de mentiras. Sua voz soou mais forte do que ela pretendia. O choque foi instantâneo, e todos a olharam, como se finalmente a coragem tivesse se manifestado. Diana, a mãe falou, com um tom quase súplica. Você não sabe do que está falando. Eles querem algo de você, um poder que não deveria ser seu. Mas nesse instante, algo de inesperado aconteceu. Clara, que estava constantemente em segundo plano, deu um passo à frente. Diana, você precisa ouvir a sua mãe. O que Ciro não está dizendo é que você não é só uma portadora. O tom de Clara mudou, e a voz estava repleta de um peso que Diana nunca havia ouvido. Você é o verdadeiro linchamento do nosso clã. Você é a reencarnação de uma antiga líder, e sua mãe tem mantido isso em segredo. Diana gela. As palavras dela eram como fogo, lhe queimando a pele. O quê? Você está dizendo que eu sou uma líder? Isso não faz sentido. O clã tem suas memórias, e você está conectado a cada uma delas. Clara continuou, a urgência em sua voz atingindo um tom alto. E o que sua mãe tem tentado esconder? É que, se você não reivindicar isso, as consequências serão devastadoras. Eles... Clara parou. O olhar dela se fixou em Ciro,
Então a verdade despencou como uma bomba. Eles não estão atrás de você por acaso. Sua mãe é quem realmente Representa a ameaça para o clã. Diana sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. A mãe, que sempre foi seu porto seguro, agora parecia ser a verdadeira inimiga nesta batalha secreta. Como você pode me esconder isso? Sua voz tremia de dor e confusão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, as paredes tremeram ainda mais e a escuridão começou a se agitar, como se tudo ao redor estivesse denunciando uma verdade muito mais profunda. O medalhão pulsou mais uma vez, e uma sombra intensa se estendeu sobre eles. Diana entreviu formas se aglomerando, e a sensação de um perigo iminente cortou o ar. "Corram!" alguém gritou. Era Lucas, mas o que ele realmente queria era também uma incógnita agora. Vários seres surgiram. Entre o caos, e Diana percebeu que o momento estava se dividindo entre cabeças, corações e o que ela realmente queria fazer. Confiar em quem? E mais importante, em quem realmente poderia se apoiar quando a verdade começava a desmoronar em seu mundo. E assim, enquanto a escuridão começava a engolir tudo ao redor, ela sentiu que essa jornada estava apenas começando. O que mais ela não sabia? O que mais estava enterrado sob os segredos familiares? Diana estava paralisada, dividida entre a urgência de fugir e a necessidade de entender. A luz intensa do medalhão iluminava o sótão, criando sombras dançantes nas paredes enquanto a tensão estrangulava o ar. Os rostos ao seu redor estavam cheios de medo e incerteza. "Corram!" gritou Lucas. Sua voz cortou a confusão como uma faca, mas a verdade parecia ainda mais aterradora. "Não podemos ficar aqui!" a mãe de Diana exclamou, seu tom impositivo ecoando na sala. "Temos que sair agora." Mas Clara, com lágrimas nos olhos, não se movia. Diana olhou para ela e a angústia daquela situação começou a transformar o tempo em uma tortura. As paredes tremiam e uma sombra escura parecia se espraiar do canto da sala. Ciro, em pé, ainda parecia indiferente aos gritos, seu olhar fixo em Diana. "Você precisa reivindicar seu poder, Diana," ele gritou, a urgência em sua voz cortando pela confusão. "Os outros vão querer te impedir." "Os outros? Quem são os outros?" Diana resmungou, sentindo o nó na garganta se apertar. Logo, um estrondo ressoou pela casa, e a porta do sótão foi arrombada com um soco poderoso. Uma sombra entrou, e Diana pôde sentir a presença ameaçadora, antes mesmo de ver quem era. Um homem alto, envolto em trevas, avançou devagar. Seu olhar era gelado, e ele tinha um sorriso cruel. "Finalmente encontrei você, Diana," disse com um tom que provocava arrepios. O tempo de brincar acabou. Ela se virou para sua mãe, buscando proteção. "Mãe, quem é ele?" A voz dela tremia. "Não olhe para ele, Diana." "Ele é..." Clara começou, mas a voz dela foi coberta pelo registro do homem. "Eu sou o mensageiro do clã oposto," ele respondeu, sorrindo. "Eles querem você de volta, sua mãe. Ela não poderá salvar você esta vez." As palavras cortaram Diana como uma faca. "De volta? O que você quer dizer com isso?" O desespero se apoderou dela. "Você não entende. Elevou-se a uma posição que não pertence a você. Se não se juntar a nós, fará parte de um sacrifício." Cada palavra dele era um golpe, e Diana poderia sentir suas esperanças se desfazendo. "Não é verdade." A mãe dela gritou, seus olhos brilhando de fúria. "Não a toque." Mas em seus olhos havia algo que Diana nunca havia visto antes. Uma sombra de culpa? Medo? "Ela sabe que é verdade. É por isso que me mandaram aqui." O homem sorriu novamente, e a frieza em seu olhar refletia uma verdade insuportável. "Por que você está fazendo isso?" Diana gritou, sentindo que suas pernas estavam prestes a falhar. Mas então, quando tudo parecia perdido, algo mudou. A luz do medalhão começou a brilhar mais intensamente, como se tivesse vida própria. Um zumbido começou a percorrer a sala, e todos olharam para ela. "Diana, não!" sua mãe gritou, mas não era a voz de uma mãe protetora. Era a voz de alguém desesperada para esconder algo. "Silvia!" O homem atrás de Diana gritou, e então tudo parou. O nome fez o coração de Diana disparar. "Silvia?" perguntou, confusa. Ao invés de uma simples verdade, a revelação a atingiu com força. O homem estava se referindo à sua mãe. "Você não pode ser a verdadeira guardiã." Ele riu, um som cruel.
Você é só uma imitação. Silvia é. A verdadeira força nesta linhagem. Diana desabou. O chão parecia sumir sob seus pés. O que ele estava dizendo? Suas mãos tremiam. Mãe, você é? Silvia, você nunca me disse isso. A traição e a dor a consumiam. Diana, espere. Você não entende, a mãe dela respondeu, sua voz trêmula. As coisas nunca foram simples. Eu fiz isso para nos proteger. Mas Diana já tinha ouvido o suficiente. Ela estava cercada de mentiras. Não! Você me traiu. Você me manteve no escuro. E agora tudo isso, ponto. Agora não é hora de discutir. Lucas a puxou, mas o olhar dele estava cheio de conflitos. Precisamos sair daqui, todos nós. Mas de repente tudo explodiu. Mais sombras surgiram, cercando-os, e o sótão foi engolido em um caos. De luz e escuridão. Diana sentiu um puxão, encarcerada entre um passado que não era seu e um futuro incerto. E nesse momento, algo dentro dela despertou. Uma força que não podia ignorar. Ela olhou para o medalhão, que agora pulsava com uma nova energia. Chega! Gritou. Mas mais que um grito, a palavra era um desafio. E enquanto tudo se encaminhava para um clímax dramático, uma visão de um futuro não revelado tomou conta de sua mente. Mais poder, mais escolhas. E uma verdade que poderia mudar tudo para sempre. A luz do medalhão ofuscou tudo à sua volta. Diana sentiu seu coração pulsar, como se estivesse prestes a explodir, enquanto tentava processar aquelas palavras devastadoras. A verdade estava na palma da sua mão. E, ao mesmo tempo, a escuridão se aproximava rapidamente. Chega! Gritou com uma força que nem sabia que possuía. Eu não serei um peão na sua luta. A explosão de energia a sacudiu e a sala pareceu tremer. Uma onda de luz irrompeu do medalhão, iluminando o sótão com uma intensidade quase cega. Todos estavam em choque, as expressões congeladas. A tensão era palpável. Diana, a mãe gritou, mas a urgência na voz dela estava misturada com um medo profundo. Você não sabe o que está fazendo. Claro que sei, retorquiu ela, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Estou acabando com isso. Mas antes que pudesse agir, a sombra assombrava ao redor, crescendo em tamanho e vilania. A nova figura, o homem que afirmava pertencente a um clã oposto, avançou. Seus olhos brilhavam como chamas em meio à escuridão. Você não pode impedir o que está por vir, ele afirmou em um tom ameaçador. O poder é seu, Diana, mas você não tem controle sobre ele. Então, num movimento rápido, ele ergueu a mão e o sótão parecia girar. A luz diminuía e as sombras tomavam conta. Um horror começava a se formar, enquanto as figuras ao seu redor se encolhiam, como se estivessem fugindo de um vento gelado. De repente, tudo se tornou um borrão. Quando a visão de Diana clareou novamente, ela estava em um lugar diferente. Uma floresta sombria e densa cercava, árvores enormes entrelaçadas pelas trevas. Um carinho estranho se elevava no ar. O que aconteceu? Ela se virou, buscando respostas, mas estava sozinha. O medalhão ainda pulsava em sua mão, fornecendo a única luz que via. O silêncio era pesado, e a tensão aumentava. Então, ondas de memórias começaram a aflorar. Imagens de sua mãe, de Ciro, de Lucas e Clara, todas se entrelaçando. E uma nova imagem surgiu, chocantemente clara. Uma mulher. Ela tinha o mesmo cabelo de Diana, mas os olhos eram diferentes. Um azul profundo e inteligente. Uma sensação de déjà vu percorreu seu corpo. O que você deseja? A voz soou, suave, mas cheia de autoridade. Era a mulher da visão. Quem é você? Diana perguntou, assustada e intrigada. Eu sou Silvia. O nome dela era como um golpe. Silvia, você é minha mãe? Confusão e a dor eram palpáveis, e a realidade parecia estar peso pesado sobre seus ombros. Sim, mas não como você pensa. Eu não sou a mulher que você conheceu, ela respondeu, sua expressão mudando para um olhar de empatia. Sou a origem do que você carrega, e a razão pela qual você estava sendo caçada. Caçada? O que você quer dizer? Diana estava perdida, o nó na garganta se apertando, mas havia uma centelha de esperança nesse caos. Eles querem usar seu poder, e você pode ser a chave para o seu clã ou para o meu fim, Silvia explicou.
agora com mais clareza. Eu fugi para protegê-la, mas o fato de você estar aqui significa que não há como escapar do destino. Não, isso não pode ser verdade. A voz dela era quase um grito, enquanto imagens começavam a se mesclar. Seus sentimentos se agigantavam: dor, traição, amor, confusão. A luta pela identidade estava se tornando insuportável. Então, uma lâmina de dor atravessou seu peito. O chão sob seus pés começou a rachar. Diana, você precisa escolher. A voz de Sylvie ecoou, mas antes que pudesse pensar, uma sombra emergiu das florestas ao redor. Era o homem de antes, seus olhos ardendo com frenesi. Seu tempo acabou, criança. E antes que Diana pudesse reagir, uma explosão da escuridão atingiu-a em cheio. O mundo desabou. Não! Gritou, segurando o medalhão. Sua última esperança. Mas a luz logo começou a se apagar. O que estava acontecendo? Ninguém poderia ser confiável. Todos haviam escondido a verdade. E antes que a escuridão a consumisse, um pensamento atravessou sua mente. O que mais ela não sabia sobre si mesma, sobre sua linhagem? E dependendo da escolha que fez, qual futuro poderia esperar? O som do caos estava cada vez mais distante, enquanto uma nova verdade surgia. E a vida que conhecia estava desmoronando, uma nova batalha apenas começando. A luz do medalhão pulsava, e a escuridão parecia se aproximar cada vez mais. Diana sentia o frio na espinha, as memórias das palavras de Sylvia assombrando. A verdade é a chave para tudo, mas o caminho será traiçoeiro. O homem, envolto em sombras, avançava, e seu sorriso cruel prometia dor. A adrenalina pulsava em suas veias. Não pode me parar, Diana gritou, erguendo o medalhão com determinação. Então, uma onda de energia iluminou o ambiente, mas a escuridão não recuou. Por favor, não me leve. O desespero a consumia. Quando a sombra atacou, um grito cortante ressoou. Diana! Uma figura surgiu da escuridão. Clara. Mas havia algo diferente nela. Algo que não parecia certo. Olhar intenso, quase predatório. Você precisa vir comigo, exclamou Clara, com uma voz estranha, cheia de urgência. Oh não, não com você, Diana respondeu, com um nó na garganta. Clara estava pálida, e essa não era a melhor amiga que conhecia. Você foi enviada para me pegar? Para me trair? Precisamos ir agora. Clara insistiu, mas seu sorriso não chegava aos olhos. Algo estava muito errado. A sede de poder parecia emanar dela. Se você ficar, morrerá. Nesse momento, as sombras se agitaram, e o homem de antes hesitou por um breve segundo. Ela tá certa, mas não por você. Seus olhos fixaram Clara, como se vissem algo que Diana não conseguia entender. Diana, a mãe dela gritou, não escute. Isso é uma armadilha. Clara não é quem você pensa que é. A confusão tomou conta de Diana. Mas como você sabe? Ela estava perdida em um mar de dúvidas. Clara estava se mostrando uma pessoa completamente diferente. Por que você está agindo assim? Então, tudo aconteceu muito rápido. Clara, com um movimento brusco, avançou em direção a Diana, e antes que pudesse reagir, a amiga lançou suas mãos sobre o medalhão. Renda-se ao poder, Diana. Juntas seremos imbatíveis. A luz do medalhão explodiu, e um feixe ofuscante iluminou a sala. Clara gritou, e as sombras atrás dela parecem tremer. Diana sentiu a energia do medalhão se entrelaçar com tudo à sua volta. Não, ela gritou, sentindo um tremor de poder atravessar seu corpo. Quando a luz finalmente se dissipou, o ambiente estava transformado. Clara havia mudado. Seu rosto agora exibia uma expressão de instinto selvagem. Um brilho que lembrava algo maligno. Você não pode impedir a verdade, Diana. A voz dela ecoou, cheia de autoridade. Você é a única que pode trazer equilíbrio, ou tudo estará perdido. Diana ficou paralisada, o medo a consumindo. Clara, o que aconteceu com você? Caminho. É hora de se libertar de sua mãe e do peso da sua linhagem. As palavras de Clara eram como facadas no coração de Diana. O que tinha acontecido com a pessoa que sempre acreditou estar ao seu lado? Silêncio! Você não sabe o que está dizendo, a mãe de Diana gritou, seu olhar corado pela preocupação. Mas havia uma fraqueza nas palavras dela, como se a confrontação de Clara
estivesse fazendo suas verdades se esfacelar. Você nunca me entendeu, Diana. E nunca entenderá. Clara avançou, suas mãos estendidas em um gesto que exibia poder e controle. Esta é sua chance de se tornar minha aliada. O clã precisa de você. Sem pensar, Diana ergueu o medalhão. Não, eu não serei sua aliada, gritou. Sentindo uma onda de energia a envolver, o lugar tremeu e Clara hesitou diante daquele calor. Os sentimentos se chocavam com força: amor, traição, compromisso. O medo de perder uma amiga, o desejo de salvar a si mesma e a descoberta de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar em um segredo insustentável. A sombra do homem se aproximou, e isso a fez querer recuar. Ele observava com um sorriso sarcástico. Viu? A dúvida e a traição estão sempre mais perto do que imagina. Diana se virou, o olhar fixo na figura familiar, e uma nova compreensão a atingiu. O que mais havia se escondido nas sombras? Porque Clara estava se transformando assim? E quem realmente estava do seu lado? Os pensamentos se misturavam, e a escuridão novamente a cercava. A única coisa que sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. A batalha pela verdade estava apenas começando, mas e se a verdadeira ameaça estivesse mais perto do que ela poderia prever? Diana sentia o peso da traição pressionando seu coração. Clara, agora um inimigo disfarçado, avançou, seus olhos brilhando com um desejo insaciável de poder. Junte-se a mim, Diana. Juntas, poderemos dominá-los. O tom era sedutor, mas Diana estava em choque. Aquela não era sua melhor amiga. Com cada palavra, enquanto a mãe de Diana se posicionava à frente dela, como um escudo. Ela está sendo manipulada. Não a ouça. A voz dela soava desesperada. Mas a verdade de sua história começava a se desdobrar entre as sombras. Você não pode proteger Diana para sempre, Maria. O homem envolto em escuridão disse, apontando para a mãe com desprezo. Ela precisa fazer uma escolha. Diana respirou fundo, sentindo que o medalhão em sua mão pulsava, como se estivesse respondendo à sua agitação. Que escolha? Sacrificar tudo o que sou por uma ilusão? Sua voz estava firme, mas o nervosismo a manteve em alerta. Vá, Diana, escape. Lucas, que estava mais próximo, gritou, com um olhar cheio de pânico. Mas sua mãe estava mais à frente, demonstrando determinação. Você é mais forte do que imagina, minha filha. Não deixe que eles controlem seu destino. Então, em um momento de clímax, Diana ergueu o medalhão, sentindo uma onda de poder crescendo em seu interior. Basta, chega de segredos. A luz brilhou intensamente, cercando-a, pegando todos de surpresa. Em um piscar de olhos, a sala pareceu tremer, e a escuridão começou a recuar, como se o medo tivesse vida própria. As sombras se agitaram, e Clara gritou de dor, seu rosto distorcendo-se enquanto lutava contra a luz. Não, isso não pode estar acontecendo. A fúria em sua voz refletia um desespero profundo. Diana sabia que aquele era o momento decisivo. Estou decidindo meu próprio destino, gritou, sentindo a energia do medalhão fluir através dela, como um rio indomável. Não vou mais ser uma peça nesse jogo. Com um movimento rápido, o brilho se expandiu, criando um escudo de luz que repeliu a escuridão. O homem teve seu semblante assustado, enquanto dançava entre sombras. Isso não acabou. Voltaremos. E antes que pudesse se aproximar, desapareceu em meio ao caos. A floresta começou a se desvanecer, e Diana se viu de volta no sótão, todos ao seu redor atordoados. Clara estava caída no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Diana, eu não sei o que aconteceu comigo. Sua voz estava fraca e quebrada, uma sombra da antiga amizade. Talvez você deva descobrir quem você realmente é, Clara, respondeu Diana, com um misto de dor e compaixão, olhando para sua mãe. Diana finalmente viu as marcas do sacrifício. Mãe, me conte a verdade. O que somos realmente? Maria olhou para a filha com a sinceridade que Diana sempre desejou. Você é mais do que um nome. Você é a última esperança do nosso clã. E sempre protegeremos você. Diana sentiu um formigamento de esperança misturado ao medo. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar, mas por primeiro sentiu que estava pronta para encarar seu destino. Vamos fazer isso juntas,
respondeu, agora mais forte, mais decidida. Enquanto as chamas da luz diminuíam, o que estava por vir pairava no ar. Agora, com sua verdadeira força emergindo, a jornada apenas começava. O futuro estava repleto de incertezas, mas Diana havia feito suas escolhas, e acima de tudo, sua essência estava finalmente alinhada com seu propósito. E então, como um eco de um mundo a ser desvendado, surgiu uma pergunta ressoante. O que mais ela descobriria sobre si mesma e sua linhagem? Agora, se você chegou até aqui, é hora de não perder nenhum conteúdo. Você precisa se inscrever no canal agora para ficar por dentro das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like para ajudar muito com o algoritmo. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trajetória. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.